Fala galera, no Fala Xerife de hoje eu gostaria de falar da Copa de 94, gente. Depois de 26 anos, é a primeira vez que eu assisti essa Copa do Mundo, né? Nunca tinha assistido o jogo completo. Não sei porquê, mas só pedaços, mas eu resolvi no domingo assistir esse jogo, né? Para analisar bem, tranquilo em casa, com essa pandemia, né? Tá com a família. E realmente fiquei impressionado com a nossa seleção. E cada vez mais eu fiquei impressionado como tiveram, eu não diria assim, uma falta de respeito, né, com a nossa seleção brasileira. Eu acho que essa seleção brasileira, ela ganha a Copa do Mundo com a palavra que foi desde o início: união, força, coragem. Eu respeito a opinião de todos, vou respeitar sempre. Mas como se foi falado na época, e como se fala até hoje, e depois que você vê o jogo do Brasil contra a Itália, né, eu queria deixar bem claro a todos, é o seguinte: pode ser um desabafo, talvez, um desabafo pela injustiça que foi, né, falado dessa seleção, né? Alguns repórteres foram muito duros com a nossa seleção, né? É como eu te falo, a crítica ela pode existir, mas tem críticas e críticas. Uma coisa é você falar que o cara não tá jogando bem, outra coisa é você falar que o cara não tá jogando nada. E partiram para isso, que a gente não jogou nada ao longo dos anos. E eu queria falar algumas coisas a respeito dessa seleção. Uma seleção forte, uma seleção, né, determinada, né, que foi em busca de um propósito, que é esse título. A gente sofreu muito nas eliminatórias, foi muito vaiado em alguns momentos, né, mas conseguiu dar a volta por cima, ser firme, ser forte. Alguns jogadores, né, que foram execrados, né, a era Dunga na Copa de 90, né, eu sempre digo, a Copa de 90, isso é uma mágoa que eu tenho minha, tá? Ela foi uma humilhação tão grande para alguns jogadores, principalmente para o Dunga, né, porque o batizaram era Dunga, era a era de pernas de pau. A verdade é essa, porque é uma seleção que não jogou nada, e é mentira. Em 90, o melhor jogo da Copa, qualquer repórter, qualquer pessoas que estiveram lá, eles podiam falar o que eles quisessem, que o grupo não estava unido. Agora, dizer que a seleção não... A primeira fase, razoável. Agora, o jogo contra a Argentina foi um massacre. Tinham que analisar o jogo e depois comentem o que quiserem. Mas pegando aquele jogo, humilharam todo mundo. Então eu acho que foi uma resposta a tudo isso. E essa Copa agora, esse reprise dessa Copa de 94 no domingo, foi muito bom. Muitas pessoas me ligaram falando do jogo e impressionado com o que passaram para eles, pessoas com 35 anos, com 38, 37, enfim, na época eles eram garotos. Então, eles nunca viram o jogo completo. Eles vinham falar que a nossa seleção ganhou, mas que não jogava nada, ganhou ali, normal, e não ganhou normal não. O Brasil ganhou bem a Copa do Mundo. O Brasil, na primeira fase, ganhou bem e tranquilo. Nenhuma seleção jogou melhor do que o Brasil na Copa do Mundo. Nenhuma seleção. Né? Primeira fase, ok. Fomos jogar com os Estados Unidos 1-0, a expulsão do Léo. No primeiro tempo, 4 de julho, um calor enorme, uma pressão forte. Mesmo assim, ganhamos de 1-0. Mesmo com 10, o Brasil foi melhor do que os Estados Unidos. A gente vem, né, para o jogo contra a Holanda, né, ganhando 2-0, eles vão e empatam o jogo e logo após o branco faz 3-2. Resultado justo. O Brasil jogou melhor do que a Holanda naquele jogo. Vem o jogo da semifinal. A semifinal, vocês podem mostrar 1000 semifinais aí. Se você pegar o jogo da semifinal, resultado justo, normal para o Brasil, 4-0-5. O Brasil massacrou a Suécia. O goleiro da Suécia pegou muito, né? E claro, e a gente também teve chances, não marcou até aquele belo cruzamento do Jorginho e a cabeçada do Romário. Mas massacrou, não tem história, a gente massacrou a Suécia. E vem a final, que é esse jogo que eu falei que eu, em casa, tranquilo, fui rever. E aí é que eu digo, as pessoas que me ligaram e falaram, Ricardo, não é isso que as pessoas falaram para mim, não. Impressionante fisicamente, impressionante a parte tática de vocês, obediente. Então é isso que eu falo. Eu acho que a parte tática ela foi a mais importante. Era um grupo unido, né? Um grupo forte,
querendo ganhar essa Copa do Mundo, mas para se ganhar a Copa do Mundo, a gente tinha que ser obediente taticamente. E o Parreira falava isso. Sempre nos jogos, quando passa a primeira fase, falava: erro zero. Não podemos errar. Erro zero. Temos que trabalhar taticamente, sim. E a gente tem 2 jogadores na frente que podem nos ajudar e definir, que foi o caso dos jogadores extraordinários. E aí vem um pouco de revolta também, que quando passaram que a nossa seleção, na realidade, algumas declarações que o Romário ganhou sozinho a Copa do Mundo. Eu respeito as pessoas falarem, mas ao mesmo tempo que respeito, eu também tenho a minha opinião. Ninguém ganha nada sozinho. E quando eu vi a final, é claro que nem Romário nem ninguém ganharia aquela Copa sozinho. Romário ganhou aquela Copa porque tinha aquele grupo de jogadores que estavam com ele 90. E talvez sem ele, talvez a gente também não ganharia a Copa. Então isso é um conjunto de fatores, né, que veio a trazer esse Mundial. Afinal, o que o Dunga jogou de bola é uma coisa absurda. Dunga foi o melhor jogador em campo para mim. Aí junto com quem? Mauro Silva e Mazinho, perfeito taticamente. A nossa defesa, Aldair, Márcio Santos. Jorginho saiu machucado, o Cafu, garoto, entrou. Uma vontade, uma força impressionante. O Branco, nem se fala, experiência total de 2 Copas do Mundo, essa era a terceira. Né? Na frente você tinha 2 cracassos, Bebeto e Romário, que poderia definir a qualquer momento. E que não definiram nesse jogo, porque é difícil jogar a Copa do Mundo. E um jogador massacrado, com muita gente, taticamente perfeito pra gente, que fez, pra mim, o jogo da final, jogou muito bem. Né? E o Zinho, que poucos sabem, era um jogador do Flamengo ofensivo. Na seleção, ele se sacrificou voltando mais. Então, mudando a sua característica taticamente. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que esses telefonemas que eu recebi, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por quê? Para provar de uma injustiça muito grande. O Barbosa, talvez, Barbosa foi goleiro de 50. O Uruguai ganhou do Brasil, Maracanazo, e Barbosa ele foi humilhado até a sua morte. Barbosa deixou de ser humilhado depois do 7-1 do Brasil. Aí ninguém mais falou em Barbosa. Porque para eles, muita gente, os 50, colocaram a culpa nele, e que não foi culpa dele, tá? Houve culpa dele e de vários, de todos que estão ali, é um grupo. Em 90, perdemos todos, não foi um. E colocaram a culpa no Dunga, a era Dunga. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte, moçada, é que com esses telefonemas, mas vários, é um alívio de pessoas que viram a Copa do Mundo. Que não quer dizer que na realidade não viram quando era criança, mas que viram a Copa do Mundo agora. Então o que eu peço a vocês é: preste atenção nas críticas, preste atenção na vida, né? Porque às vezes você só escuta um lado, tem que escutar os 2 lados. Por isso que eu digo, sempre quem acusa, toda pessoa que acusa, eu fico com o pé atrás. Por quê? Calma, tem a resposta, tem um outro lado. Então, pra gente, o nosso outro lado foi agora, de muita gente que mudou essa opinião, dizendo que como essa seleção jogava perfeita taticamente, tecnicamente, os jogadores que tinham, e fizemos uma bela exibição. E te digo mais, o resultado justo, a Itália teve chance? Teve, mas a gente também teve. Mas só que eu acho que dentro de campo, tenho certeza que a nossa seleção foi melhor, fisicamente, taticamente, voando. Então, que é isso que eu queria passar para vocês, que a nossa união se reflete, gente, no futebol. E o nosso futebol se refletiu na nossa união. Esse era o grande carro-chefe dessa seleção. A gente, quando terminou a Copa, nós jogadores, nós falamos uma frase que ficou marcada: amigos para sempre. E essa frase vai ficar marcada até o final. Por quê? Porque só nós sabemos o que nós passamos. Então era isso que eu queria falar para vocês. E agradecer por dezenas de telefonemas mudando essa opinião do que é essa seleção. Então eu estou muito feliz com todos vocês, agradeço o povo brasileiro, né, que nos apoiou. A princípio não estava acreditando, mas na Copa ela foi acreditando em tudo que o Brasil estava fazendo, a maneira de jogar. E esses garotos mais jovens que não acompanharam a Copa e que não viram, veja o jogo da final, que é um belo jogo. Olha essa equipe taticamente, olha essa equipe fisicamente, mentalmente. Era uma equipe forte, uma equipe para ganhar. Então era isso que eu queria falar para todos vocês, dar um beijão a todos vocês do Fala Xerife dessa semana, aproveitando esse jogo do Brasil, né? 26 anos aí, essa conquista, e dizer que obrigado por tudo.
Só uma coisa, para terminar aí, nós fizemos um evento no Ceará, agora, de Master. Até perdemos o jogo para a Itália, 1-0, né? Mas assim, todos nós que estávamos ali sabemos, todos nós, de como o povo brasileiro ama essa seleção. Como nós fomos bem recebidos. Como nós somos bem tratados em voos, em lugares que a gente vai. Porque reconhece o trabalho desse grupo, né? De todos. Porque é um grupo que se ganha. Então, obrigado por tudo, mais uma vez, ao povo brasileiro. Tá? E vamos seguir em frente, confiando na nossa seleção, se Deus quiser, próxima Copa, juntos, unidos. É claro que as críticas vão ter, mas por que não pensar numa Copa do Mundo? Eu acho que a gente sim pode ganhar apoiando os nossos jogadores. Valeu, um abraço e vamos que vamos.